Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Pode fazer a abertura. Vamos fechar os olhos, respirar bem fundo, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por mais esse momento de aprendizado, de esclarecimentos, por mais essa palestra na noite de hoje. Que possamos todos prestar bem atenção em tudo que for dito aqui pelo doutor, em todos os esclarecimentos que ele sempre nos dá, e pedimos a permissão a Deus e a Jesus para iniciarmos essa palestra de hoje. Que assim seja. Bom, o assunto que escolhi para conversarmos hoje fala sobre os inimigos desencarnados. Vamos tentar entender esse processo e, principalmente, como devemos agir para minimizarmos as consequências de certas coisas que acontecem na caminhada de todos, na verdade. Eu sempre digo que numa desavença, numa briga, não existe vencedores. Só tem perdedor. Um conflito sempre, os dois lados sempre perdem. Não existe vencedor. Por que esses desdobramentos vão permanecer? Muitas vezes essa frase, se você olhar do ponto de vista imediato, também só tem perdedor, porque as pessoas que discutem, que brigam, que, enfim, têm desavenças, ambas se desequilibram. As duas pessoas ficam mal, certo? Tomado pela raiva, pelo ódio, pelas mágoas e tal, imediatamente todos ficam mal. De qualquer sorte, esse conflito não termina, nunca termina ali. E quando a gente fala que os dois lados perdem, é porque esses sentimentos, às vezes, permanecem até um deles desencarnar. E aí começa a verdadeira briga entre aquele que está desencarnado e aquele que está encarnado. E vejam vocês a profundidade de certas atitudes. Quando você ofende alguém, quando você magoa alguém, quando de alguma forma você faz alguém infeliz, quando você é injusto, quando você ofende, muitas vezes a pessoa fala por impulso, por um momento de desequilíbrio, momento de desabafo, mas nunca a pessoa mede a profundidade das consequências desse ato. Quando a pessoa tem uma explosão de raiva, chama o outro, ofende e tal, ele jamais vai pensar que aquele seu ato pode durar toda uma existência encarnada e prosseguir depois de desencarnado. Então vejam vocês o que acontece. Quando um dos ofendidos desencarna, o que ele vai querer? Ele vai querer se vingar, certo? Ele está movido por aquele sentimento de raiva e tal, vai querer se vingar. Passa praticamente uma existência perseguindo o outro. E quando ele não é encaminhado, quando ele não
não tem a felicidade de voltar ao mundo espiritual, permanece por muito tempo. E nesse mesmo período, o outro desencarna também, então nós teremos 2 desencarnados que vão prosseguir uma briga que se iniciou quando estavam encarnados. Vejam a profundidade de alguns atos que muitas vezes a pessoa nem se dá conta das consequências. E a verdade é que as consequências são extremamente graves, extremamente maléficas para a caminhada de cada um. Porque são anos e anos que se perdem, que a pessoa poderia fazer uma outra caminhada, evoluir e tal, mas movido por aquele sentimento menor da vingança, do ódio, ele permanece inflexível na perseguição do seu inimigo. Quando o outro desencarna, nós teremos o prosseguimento dessa desavença. Então, a primeira mensagem é a seguinte: evitar qualquer tipo de conflito em que você possa magoar alguém, que você possa ofender alguém. Isso é um princípio básico, mas acima de tudo, é um princípio inteligente. Muitas vezes a pessoa é induzida a agir de certa forma. E aí nós já vamos falar da atuação de algum desencarnado sobre as pessoas que normalmente não têm o controle dos seus atos. E à medida que a pessoa vai aumentando a sua raiva e tal, menos controle ela vai ter. Mas nós estamos falando de casos corriqueiros, digamos assim, que acontecem no dia a dia das pessoas e que são fatos que podem naturalmente ser evitados pelo conhecimento, pelo bom senso, pelo equilíbrio, que fazem toda a diferença na caminhada das pessoas. Então, quando você tem um inimigo desencarnado e você tem um acesso de raiva e tal, isso facilita o quê? O acesso dele à tua pessoa. Porque enquanto você estiver equilibrado, sereno, tranquilo, esse irmão não vai conseguir te acessar, porque ele é um ser movido pela raiva e tal, pelo ódio e tal. Você está num nível energético assim e ele está num nível energético lá embaixo. Então, evitar os conflitos vai evitar, você arrumar inimigos, e 2, você sofrer algum tipo de assédio. Vai evitar essas duas coisas, certo? Porque vamos diferenciar os tipos de acesso que nós temos. Você pode atrair alguns irmãos desencarnados pelo seu próprio nível energético, que é baixo, certo? Ou você pode atrair inimigos que foram inimigos enquanto encarnados, a quem nós denominamos obsessores. Você pode, de alguma forma, ter esses dois tipos de acesso. Normalmente, o que acontece? Quando um obsessor localiza a pessoa, e a pessoa começa a se perturbar de alguma forma, certo? Ela dá margem para ser acessada por outros irmãos com o mesmo nível energético. Por isso que é muito comum
nas sessões de desobsessão, uma pessoa que tem 1, 2 obsessores, 3 obsessores e tal, ela tem um monte de irmãos com nível energético baixíssimo, que é o próprio nível energético dela. E aí nós vamos entrar numa outra questão, que é como obter o equilíbrio. Porque assim, ó, todos nós, encarnados e desencarnados, somos consequências dos nossos atos, certo? Nada que acontece por acaso. Normalmente as pessoas, quando estão encarnadas, às vezes não entendem por que ela tem aquele tipo de acesso, por que ela tem tantos obsessores, por que ela é uma pessoa perturbada. Mas ela tem que se dar conta do seguinte: nós não somos essa existência una. Nós somos o resultado de muitas existências, de muitas encarnações. Nós fizemos inimigos em várias delas. E esses inimigos um dia vão nos cobrar. Com certeza. Em algum momento da nossa existência, nós vamos ser abordados, vamos ser perturbados e vamos ser induzidos a fazer algumas coisas que normalmente, em equilíbrio, a pessoa não faria, certo? E nós temos exemplos de pessoas que desde criança já têm um certo tipo de perturbação. Normalmente a criança tem uma proteção, eu diria, bastante aceitável até 7, 8 anos e tal. Mas tem crianças que são localizadas pelos seus obsessores logo nos primeiros meses. Então vocês observam que tem crianças que têm extrema dificuldade para dormir. E nós tratamos muitos casos aqui de crianças que não dormiam. Nós tratamos um caso aqui de uma criança que tinha 3 anos e a mãe afirmava que ela nunca tinha dormido. Ela tirava alguns cochilos assim, sono rápido e tal, e acordava e ficava noite e dia naquele negócio. Fizemos um trabalho espiritual, felizmente tivemos resultado e tal, a criança está bem, dormindo e tal. Mas vejam vocês, ela foi localizada desde que nasceu, praticamente. Por quê? Porque ela não é uma criança, na verdade. O corpo é novo, mas o espírito já tem toda uma caminhada. Já traz inimigos de encarnações anteriores. Então, quando isso acontece, é muito, tem que prestar atenção. Se a criança tem algum tipo de dificuldade nesse sentido, é bom prestar atenção e levar no centro espírita e tal, que faça um trabalho espiritual tal, para que essa criança possa ter um crescimento, um desenvolvimento normal. Bom, voltando ao tema. Então, assim, se você tem um obsessor ou tal, provavelmente isso vai se multiplicar, porque esse obsessor vai fazer você baixar o seu nível energético, certo? Baixando o seu nível energético, você vai encontrar muitos outros que vão ser atraídos por essa equiparação energética. Então, a pessoa nunca tem um só. Isso é facilmente comprovado nossos trabalhos de quarta-feira. A pessoa nunca tem um espírito só que quer, ela tem vários, muitos, e a pessoa não entende o que está acontecendo. Principalmente, às vezes, os jovens, o pessoal aí com 18, 19, 20, 21 anos e tal, ficam se questionando o que está acontecendo, de onde ela arrumou tantos inimigos. Porque a pessoa não entende, ela não tem esse conhecimento.
de que não somos só essa encarnação e, evidentemente, se perturba. A pessoa começa, perde sono, dor de cabeça, dor no joelho, dor nas costas, dor em tudo que é lugar. Aquela energia que está começando a tomar conta da pessoa. Mas você tem o obsessor, você tem aquele irmão que muitas vezes é um parente próximo e aí é importante aceitar as perdas, certo? Para que a pessoa possa se libertar, possa voltar ao mundo espiritual, possa seguir a caminhada dela. É muito importante isso. Evidentemente que é difícil você aceitar a perda, especialmente de um filho, pai, mãe e outras pessoas, certo? A perda é muito difícil você aceitar a perda, mas isso é importante, porque ele não é um inimigo seu, certo? Mas de qualquer forma, se você não liberá-lo para ele se elevar, porque o que acontece muitas vezes? A pessoa tem uma perda e ela chora noite e dia a perda daquela pessoa e fica clamando por aquela pessoa e tal. A pessoa, quando ela desencarna, ela só não tem o corpo, mas ela tem os mesmos sentimentos. E ela vendo uma pessoa que ela ama sofrendo, ela vai sofrer junto. Então, ele fica na volta, certo? O que só ajuda a piorar, porque aí você não tem um desesperado, você tem dois, o encarnado e o desencarnado. Ela não é um inimigo, certo? Mas evidentemente que é uma energia desequilibrada, sofrendo, somada com o encarnado ali, a situação do encarnado só piora e a situação do desencarnado também. Então, embora seja muito difícil aceitar as perdas, nós temos que aceitar sempre os desígnios de Deus. Evidentemente que a maioria das coisas fogem ao entendimento das pessoas encarnadas. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu nesse momento? Por que essa pessoa morreu tão jovem? Porque ela estava bem, estava feliz e tal, e desencarnou de repente. Tem situações que se apresentam e que levam a dificultar a aceitação da perda. Mas essa é uma outra situação que também ajuda a levar a família ao desequilíbrio. Porque aquele ser desencarnado, ele não consegue se elevar, ele vai estar sempre presente. Aquela energia sofredora, na verdade, vai estar sempre presente. E aumenta o seu desespero. E aí é uma coisa importante de se frisar, que o sofrimento do desencarnado ele é muito maior. Porque ele tem vontade de ajudar o seu filho, seu pai, tá? Ele tem vontade de fazer alguma coisa, mas ele não tem mais condições de fazer. Então é importante você aceitar a perda. Isso até é uma coisa meio difícil de falar, certo? E não alimentar esse desespero indefinidamente. É muito difícil você dizer isso para uma mãe, para um pai que perde um filho, certo? Mas essa é a mais pura verdade, certo? Cada um tem o seu tempo nesse plano. Ninguém vai fazer hora extra aqui. Todos os encarnados têm um tempo definido na sua vida, tirando aqueles acidentes de percursos, as trajetórias interrompidas e tal. O normal é a pessoa ter um determinado tempo, conviver em determinadas condições que ela mesma se impôs a se reencarnar, conviver nesse plano, evoluir pelo seu esforço e tal, e desencarnar, mas ela tem um tempo determinado, certo?
Eu sempre digo, ninguém faz hora extra. Uma outra situação que é bastante preocupante, e eu tenho falado isso aqui já algumas vezes, o nível de desequilíbrio está tomando conta das pessoas. E aí, mais grave ainda, pessoas com uma faixa etária bastante reduzida. Jovens, 16, 17, 18, 20, abaixo de 30 anos, com desequilíbrios bastante profundos. E que vão se multiplicando. Então, essa é uma situação de difícil enfrentamento. Porque você tem sobre essas pessoas, além da pressão normal que a sociedade impõe por fazer sucesso, por conseguir coisas e não sei o que e tal, que a pessoa se sente pressionada, o mais grave é que aí sim é uma porta aberta para a atuação dos irmãos desencarnados. À medida que as pessoas se desequilibram, se multiplicam os irmãos na volta dessas pessoas. Isso sim é bastante preocupante, porque isso demanda um trabalho espiritual de alguma complexidade, certo? Nós temos poucos centros espíritas preparados para fazer esse trabalho, na verdade. E não é um trabalho muito fácil. E aí nós temos aí o crescimento de pessoas tratando psiquiatras, psicólogos e tal, tomando medicamentos fortíssimos durante toda uma existência, porque esse é um outro agravante. A pessoa não vai se curar tomando medicamento, porque isso é um problema espiritual. O medicamento, de certa forma, vai trazer ela uma determinada normalidade artificial. Porque a substância que ela deixa de produzir, que o cérebro deixa de produzir pela depressão, é estimulada por esses medicamentos, certo? Mas aquilo não ocasiona a cura da pessoa. Aquilo ali mantém a pessoa dentro de uma certa normalidade artificial, porque o organismo não está produzindo aquilo espontaneamente. O que vai levar o organismo voltar a produzir essa substância é, na verdade, o equilíbrio espiritual. Certo? Agora, você imagina o seguinte: a pessoa está no início da vida, tem esse determinado tipo de assédio, e aí? Ou a pessoa não tem conhecimento de como as coisas funcionam, ou vai procurar casas que não fazem esse determinado tipo de trabalho. Outras fazem trabalho mais ou menos e tal, e poucas casas fazem trabalho com profundidade, que é dar o equilíbrio à pessoa para que o próprio organismo produza essa substância e a pessoa possa levar uma vida normal, que é o grande objetivo do trabalho espiritual. Então, a depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, esse tipo de doença, são doenças eminentemente espirituais, ocasionadas por um certo
desequilíbrio em algum momento da pessoa, ou resultantes da ação de obsessores sobre essa pessoa. Mas de qualquer forma, quando a pessoa se desequilibra e tal, e começa a sofrer pressão daqui e dali e tal, e se desequilibra, a ação do mundo espiritual desencarnado sobre ele é fatal. Normalmente vai agravar a situação em grandes proporções, certo? E os tratamentos convencionais não estão conseguindo. Medicina deste plano material não conseguiu ainda uma solução definitiva, e eu acho que dificilmente vai conseguir, porque isso não é um problema material, isso é um problema espiritual. Então, acho que chegou no limite da atuação da ciência nesse campo, porque todas as pesquisas desses anos todos e tal, resultou em substâncias que mantêm a vida artificialmente dessas pessoas, aquela normalidade aparente. Quando a pessoa para de tomar, voltam todos os sintomas e todos os sofrimentos que ela tinha antes de começar a tomar a medicação. Então, na verdade, se não for feito um trabalho espiritual de profundidade, a pessoa não vai se livrar da medicação. E são pessoas muito suscetíveis a determinadas influências. Existem pessoas que tudo que acontece é espiritual. Também não é bem assim, certo? A pessoa tem toda uma caminhada para fazer, encarnada, tem as suas atitudes, tem as suas responsabilidades, certo? Tem o ônus, certo? Tem uma caminhada. Agora, nem tudo é espiritual, vamos combinar. E o que eu tenho observado no dia a dia é que determinadas pessoas usam esse processo como que para fugir da vida, para fugir dos desafios. A pessoa parece que se acomoda naquele estágio de depressão e não quer mudar, tá bom assim, não tem compromisso, não tem tal, e tudo é a depressão, certo? A pessoa se esconde atrás daquilo. Nós estamos tratando um caso aqui que é exatamente isso, certo? É exatamente isso. Fizemos um atendimento 2, 3 e tal. E para ele está cômodo ser depressivo. Daí ele diz assim: não consigo dormir, doutor. Mas ele não consegue dormir à noite porque ele dorme de dia. É verdade? Certo? Aí ele trocou o dia pela noite, ele é depressivo mesmo e tal. Já se aposentou assim, sujeito jovem, cheio de saúde, podia trabalhar. Certo? Para ele é uma situação cômoda. E tem muitos casos assim, que a pessoa se esconde atrás da depressão. Não quer fazer isso. Tomar vergonha, vai seguir a sua vida. Certo? É isso que a pessoa tem que fazer. Então, muitas vezes, esses distúrbios emocionais e tal, acessos espirituais e tal, dão margem a esse tipo de comportamento absolutamente tortuoso, duvidoso das pessoas que se escondem atrás da depressão. Certo? Então, e aí o que eles fazem? Não, meu filho, vai para casa e tal, continua deprimido. Fazer o que esse sujeito? E essa outra coisa importante na vida, em qualquer situação, você tem que querer vencer os obstáculos, certo? Você tem que ter prazer
viver, em saber que essa oportunidade é importante. Deus te deu uma oportunidade para você evoluir, para você fazer muito melhor que na encarnação anterior, e as pessoas chegam aqui e se recusam a viver. Diante do primeiro obstáculo, as pessoas desanimam, se sentem fragilizadas, se sentem perseguidas, começam a arrumar culpados por seus problemas. Isso é uma coisa triste, certo? Eu não fiz isso porque fulano fez isso, porque o outro fez aquilo. Pelo amor de Deus, vamos enfrentar as dificuldades como elas são, certo? Não vamos procurar culpados para a nossa incompetência e para a nossa falta de capacidade de enfrentar os problemas. É importante que cada um tenha consciência de que nós viemos aqui para enfrentar problemas. A vida encarnada é uma corrida de obstáculos, inclusive com uma atuação fortíssima do mundo desencarnado sobre esse plano, certo? Além dos problemas que você vai ter normalmente na sua vida de encarnado, você ainda tem que resolver os problemas que você deixou para trás de uma outra encarnação, que vão ser os seus obsessores, certo? E como é que você enfrenta isso? Isso é a questão, certo? Com as suas atitudes. Isso é importante ficar claro. Com as suas atitudes positivas, é que você desestimula seus inimigos, que você vai elevar o seu nível energético e vai ficar inacessível aos seus inimigos, certo? Não é desistindo diante da primeira dificuldade que você vai conseguir isso, certo? Mas se você tiver determinação, perseverança, esperança, fé, certo? Você certamente não vai ser acessado por ninguém. Eis a grande questão, certo? As suas atitudes é que vão te proteger. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Você vai fazer a diferença na sua vida, certo? Agora, se você não quer fazer a diferença na sua vida, aí você vai dar margem para outros fazer a diferença na sua vida, especialmente os irmãos desencarnados. Isso tem que ficar bem claro, certo? Não, porque eu tenho um obsessor. Você tem um obsessor porque você deve. Porque o obsessor de hoje foi a vítima de ontem, certo? Esse plano encarnado e desencarnado não tem inocente, certo? Não acontece. A pessoa não é obsediada por acaso. Você pode ser um obsessor, mas ele não é um doido, certo? Ele tem a consciência daquilo que ele faz e por que ele faz aquilo. Então, o seu grande protetor é você mesmo. Você é que vai te dar a proteção e que vai tornar esses acessos absolutamente impossíveis, se você tiver com a energia sempre elevada. O que a gente observa, assim, isso é, de certa forma, frustrante, certo? É esse desânimo das pessoas de enfrentar as dificuldades. Por quê? Porque nós sabemos do que vai resultar aqui. Nós sabemos que... E isso é uma coisa impressionante. Nosso tratamento de saúde, nós temos um resultado prático bastante interessante.
Mas tem pessoas que frequentam essa casa já há alguns anos, que toda semana, se você perguntar, ela tem um problema. Toda semana. Aquilo parece coisa impossível. Você põe o braço, tem o outro, tem a perna, tem o joelho, tem a orelha, tem a sobrancelha, alguma coisa dói na pessoa. E essa posição de coitadismo, de não sei o quê, de querer, eu não sei se é a solidão que transforma as pessoas assim, que de alguma forma querem chamar a atenção, tem que existir algum motivo, certo? Porque, evidentemente, eu passo a mão na pessoa e vejo que a pessoa não tem nada, certo? Mas ela faz questão de dizer que tem alguma coisa e tal. A gente trata, dá carinho e tal. Porque aquela pessoa está faltando carinho, alguém para escutar e tal, certo? Mas são atitudes que a gente sabe onde é que vai chegar mais cedo ou mais tarde. Bom, e a atuação do mundo espiritual é muito mais intensa do que as pessoas normalmente imaginam. Porque, vejam vocês, se leva a um processo depressivo. Um processo depressivo leva ao câncer ou alguma doença de grande proporção. Então você tem a atuação do mundo espiritual, ela tem consequências e muitas vezes o objetivo do desencarnado, do obsessor, certo? É levar a pessoa ao sofrimento e, em última análise, ao desencarne com o sofrimento. Ou seja, ela tem uma consequência muito mais grave que o simples assédio. Porque esses desequilíbrios são somatizados na parte física, no corpo físico, e as pessoas começam a ter doenças, normalmente de grandes proporções, doenças de difícil tratamento. A medicina convencional tem paliativos e tal, mas não consegue resolver o problema das pessoas. E há um certo equívoco no enfoque das pessoas. Sobre o que é a atuação de um centro espírita, que é o seguinte: o centro espírita não existe para resolver o problema das pessoas, certo? A função do espiritismo é preparar as pessoas para resolver seus próprios problemas. Essa é a função do espiritismo. Não é solucionar o problema da pessoa, mas é dar o equilíbrio necessário para que a pessoa, diante da sua própria vontade, da utilização do seu livre-arbítrio, possa resolver as suas questões. E as pessoas, normalmente, vêm no centro espírita esperando que o centro espírita resolva seus problemas. Não funciona assim. Certo? Evidentemente. E voltando, vamos falar especificamente do aspecto da cura mediúnica, certo? O trabalho de cura, ele pode resolver todos os problemas. Qualquer problema pode resolver, mas tem um condicionante, que é o merecimento da pessoa. Se a pessoa não tiver merecimento, certo? Ninguém, eu estou dizendo, ninguém mexe nela. Certo? Por isso que você pega e trata, a pessoa de repente tem câncer de mama, se trata, desaparece os nódulos da pessoa. Outra você trata, não vai adiantar, ela vai desencarnar daquela forma. Certo? Então, quando a pessoa vem ao centro espírita,
ela tem que vir pronta para se transformar, que é isso que vai ajudar, a sua transformação interior. Eu vou lá no centro espírita para resolver o meu problema, certo? E é isso que dá margem ao monte de seitas, doutrinas, religiões, não sei o que e tal, certo? Que são lotados, grande público e tal. Por quê? Porque as pessoas prometem, não, aqui vai ser um milagre em cima do outro, certo? Exploram financeiramente a pessoa pelo seu desespero. A pessoa está desesperada, vai lá e faz qualquer coisa, certo? Resultado nenhum. Por quê? Porque a pessoa não tem conhecimento, ninguém vai mexer, certo? Então, nós temos que ter consciência do seguinte: não há nada neste plano, certo, que faça a pessoa passar por essa caminhada incólume, sem nenhum sofrimento. Porque se a pessoa encarnou, significa que ela tem um ajuste a pagar. E infelizmente, a pessoa só se transforma com sofrimento. Aquela história, não, a pessoa se transforma ou pela dor, ou pelo amor, isso é conversa, certo? Isso é conversa. A pessoa se transforma pela dor. Porque quando as coisas estão bem, a vida está boa e tal, ninguém lembra de Deus. A pessoa lembra de Deus quando a situação fica ruim. Essa é a grande verdade. Ah, meu Deus, me ajuda aí, eles lembram de Deus. Mas quando a vida está boa, festas e não sei o que e tal, ninguém lembra de agradecer a Deus. Então a pessoa só se transforma pela dor, certo? E o mundo espiritual é um grande executor. É isso, certo? Nós criamos os nossos próprios inimigos pelas nossas ações. E não adianta ficar se perguntando por que está acontecendo isso comigo. Acho que eu tenho comentado algumas vezes sobre isso, sobre a forma como é divulgada a doutrina espírita. Acho que esses teóricos do espiritismo deveriam, de alguma forma, falar de maneira bastante clara às pessoas, certo? Normalmente o cara vai falar e começa a citar o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o livro... A pessoa, o leigo, ele não está entendendo, ele não, certo? Não vai fazer diferença, ele não leu aquilo e ele não vai ler aquilo, certo? Ele não vai entender nada do que você está falando. Os caras deveriam falar de forma prática, simples e objetiva, que é isso que nós estamos aqui tentando transmitir e conversar. Nós criamos os nossos próprios inimigos, certo? Nós construímos a nossa força. Essa é a grande verdade. Porque dia após dia vamos criando os nossos inimigos. Um dia eles vão nos cobrar. Um dia eles vão vir acertar as contas conosco. E é isso que acontece. E você vê, hoje, essa enxurrada de depressivos, bipolares, outras doenças emocionais aí, isso não é por acaso, certo? Alguma coisa a pessoa fez numa encarnação anterior que ela tem esse tipo de assédio. Então, em vez de ficar se perguntando o que acontece com ela, trate de se transformar, trate de ter boas ações, trate de ter bons pensamentos, trate de ajudar os seus semelhantes, seja caridoso, seja fraterno, certo? Que é isso que vai te proteger. Fora disso, é especulação, certo? Fora de atitudes positivas, não tem o que fazer, certo? Tem centro espírita,
banda aqui, banda evangélica, católica, ninguém vai resolver o problema de ninguém. Se a pessoa não estiver predisposta a ela mesma resolver seus próprios problemas, em última análise, se ela não estiver disposta a se transformar e aceitar determinadas situações e enfrentar determinadas situações, certo? Eu acho que essa é a essência quando a gente fala de inimigos desencarnados. É bom saber que se existem os inimigos, os nossos inimigos desencarnados, é porque em algum momento da nossa existência nós o prejudicamos, nós o ofendemos, nós o magoamos. E ter a humildade de reconhecer que tem que fazer melhor nessa caminhada para que esses inimigos não se multipliquem e para que esses inimigos que estão desencarnados não tenham acesso, certo? São só as atitudes. Então, uma pessoa egoísta, maledicente, que só pensa em si mesmo, que só pensa em prejudicar os outros, fala mal de um, fala mal de outro, julga as pessoas, certo? Está sempre criando um inimigo. Porque acontece o seguinte: mesmo que a pessoa conscientemente não saiba, o espírito sabe. Por isso que muitas vezes você encontra uma pessoa e você tem uma antipatia instantânea com a pessoa, certo? É muito comum. E aí a pessoa diz assim: não fui com a cara daquele sujeito. Não sabe quem é a pessoa, mas o espírito sabe. Em algum momento tiver algum conflito. O inverso também é verdadeiro. Tem pessoas que você conhece, encontra, dali a 5 minutos parece que são amigos de muitos anos, certo? Então, por quê? Isso é um conhecimento do espírito, certo? Então, a atuação do mundo espiritual, ela é constante. Então, a pessoa tem que se vigiar nos pensamentos, ter bons pensamentos e executar esses bons pensamentos. E é isso que a gente, muitas vezes eu falo para os trabalhadores da casa, quando se vem trabalhar, você faça isso com amor, com dedicação, com vontade de ajudar o seu irmão, certo? Por quê? Porque o espírito da pessoa que está ali, ele sabe. Ele sabe qual é o seu pensamento. E você não pode enganar a si mesmo. Então, o trabalhador que vem, ele tem que dar o máximo dele. E eu sempre digo que os resultados da casa são muito em função disso. Certo? Senão, não é o corpo mediúnico mais preparado do mundo, não leu 200 livros e tal. Mas o amor faz a diferença na vida de todo mundo. É isso. O amor faz a diferença do trabalho. O amor faz a diferença do resultado. O amor faz a diferença nas relações. Porque se você não tiver amor, você vai ter os seus inimigos desencarnados. E são as atitudes que fazem a diferença. Como eu sempre digo, se você não tem nada para falar de bom de uma pessoa, silencie. Não fale. Não fale mal de ninguém. Não deturpe a imagem de ninguém. Não julgue ninguém. Certo? Porque isso é que faz a diferença na vida das pessoas.
Pessoas que de alguma forma as pessoas, elas conseguem não ser sinceras com elas mesmas. Mas eis aí uma questão interessante, que é o seguinte: para o mundo espiritual, as mentiras não funcionam, as falsas atitudes não funcionam, porque nós sabemos sempre quando uma pessoa tem uma honestidade de propósito ou não. Nós sempre sabemos quando a pessoa é movida pela vaidade ou não. Não interessa o que ela aparenta, interessa o que ela é. E a diferença entre aparentar e ser é que vai determinar que tipos de relações você quer para você. Nós poderíamos estar falando aqui dos tipos de obsessores e tal, descrevendo cada um deles, o processo de vampirismo, o processo de execução, isso não vai somar na vida de ninguém. Nós temos que falar, e é o que eu estou tentando fazer, é como não chegar nesse ponto, certo? A descrição de tipo de obsessões, pega qualquer livro e lê, não precisa ninguém falar, certo? E nós temos que ter o conhecimento de como nós vamos evitar ter inimigos desencarnados. E como, mesmo tendo inimigos desencarnados, nós vamos evitar que eles tenham acesso a nós. É disso que eu estou falando, certo? De atitudes, de pensamentos positivos, de atitudes positivas. Porque não adianta nada a pessoa falar uma coisa e fazer outra. Eu sempre digo, certo? Infelizmente nós temos a maioria dos centros espíritas tem dado preferência para o nível de conhecimento dos seus médiuns. Eu prefiro dar preferência para o nível de amor que cada um tem no seu trabalho. Então, por mais defeitos que a pessoa tenha, ela trabalhar com amor é o que vai importar. Porque conhecimento sem amor não vale nada. E o amor, por si só, sempre vai valer a pena. Então nós temos que tentar, no dia a dia, nós temos que tentar construir boas relações de respeito, de confiança, solidariedade, de amor, ter fé, porque junto com a fé vem um monte de coisas, vem a esperança, vem a determinação, certo? É por isso que eu não gosto de vir falar de detalhes, certo? Eu não gosto de falar de detalhes. Como eu estava falando do tipo de obsessor, isso e aquilo, isso não vai fazer diferença, porque o obsessor vai continuar lá se você não souber como é que você vai. E aí essa é uma coisa interessante. Vejam vocês, o que ajuda um obsessor a se transformar? É o teu exemplo. É o teu exemplo de que você pode se transformar. E se você pode se transformar, ele pode se transformar. É o bom exemplo que serve para os encarnados e especialmente para os desencarnados. Se ele olhar você
fazendo determinadas coisas, ele vai se questionar. Por isso que em determinado momento, todo homem volta a ser bom o que ele é na essência. O homem é essencialmente bom, mas passa por períodos e tal, de desestabilização, de instabilidades e tal. Mas o que vai voltar, o que vai trazer ele de volta ao caminho das boas atitudes, dos bons sentimentos, é o exemplo do seu inimigo encarnado. Isso é muito importante. Porque se alguém te persegue e vê que você se transformou, que aquela pessoa com que ele brigou já não é mais a mesma, que ela é uma pessoa muito melhor, sempre existe aquele pensamento: se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Então vejam vocês, as atitudes do encarnado é que fazem a diferença. É elas que dão o exemplo para o próprio desencarnado. Por isso que o Evangelho cita, em determinado trecho, que todo homem voltará a ser bom. A máxima, que é sempre usada, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o seu próximo como a si mesmo, são frases de uma profundidade muito grande, que envolve praticamente tudo isso que nós acabamos de falar. O que eu não quero para mim, eu não vou querer para o meu semelhante, eu não vou querer isso para o meu irmão. Se eu sei que se determinadas atitudes fazem sofrer, eu não vou praticá-las porque eu sei que eu vou fazer outras pessoas sofrerem. É isso. É simples. A vida é bastante simples. Mas o homem tem uma capacidade impressionante de complicar tudo. Certo? Mas, infelizmente, tinha falado antes sobre essa exposição, e eu sempre vou bater nos teóricos do espiritismo, nos pensadores do espiritismo. Você tem que usar uma linguagem assim simples, objetiva, certo? Para atingir um grande número de pessoas. Senão ele começa a citar o livro dos Espíritos, o Evangelho, o céu e o inferno, não sei o quê. A pessoa não entende nada, certo? E a gente vê assim, e as pessoas têm uma ideia do desencarnado, dos inimigos, dos encarnados, dos obsessores e tal. Eles têm uma ideia ruim. As pessoas, no geral, têm um conceito de que aquilo só faz o mal. Não é verdade. Não é verdade. Temos que ter o entendimento que esses irmãos estão passando por um processo de sofrimento, claro, decorrente do seu merecimento. Eles não estão lá por acaso, mas estão passando por um período de desajuste. São irmãos sofredores, desesperados, muitas vezes perdidos, e que eles precisam só de uma coisa: de amor. Porque todo homem tem um amor dentro de si. E quem trabalha comigo na quarta-feira é testemunha disso, ocular disso, certo?
Pode chegar o pior obsessor que for. Porque qualquer pessoa, por pior que seja, em algum momento da existência dele, ele amou e foi amado. Não existe alguém que nunca amou e nunca foi amado. Certo? E no momento que você mostra as pessoas para ele, as pessoas que ele amou e as pessoas que o amaram muito, o pior obsessor se desmancha em lágrimas. Por quê? Porque o componente do amor é mais forte que qualquer raiva, é muito mais intenso que qualquer ódio. Quando ele é tocado por esse componente, ele literalmente desaba. Isso é impressionante de ver nos trabalhos espirituais que nós temos na quarta-feira, e que acontece toda semana, isso não é uma coisa rara, acontece sempre. Porque sempre tem algum obsessor, certo? Intransigente, tal, que não quer ser levado, e briga e tal, tá? E a gente, quando a gente mostra para ele as pessoas que o amaram, que ele amou e tal, quando o componente do amor chega até ele, ele desaba, ele se transforma. E ele sente que ele precisa fazer uma caminhada diferente e se eleva em busca daquelas pessoas que fizeram parte da sua vida, que o amaram, que ele as amou e tal. Ele parte em busca disso, podem ter certeza. Sabe que vai passar por um longo processo, muitas vezes, de recuperação, até ter acesso às pessoas. Mas só o fato de ele reencontrar com o amor vale qualquer sacrifício. Então, como nós não devemos julgar os encarnados, nós não temos o direito de julgar os desencarnados. Nós tivemos um exemplo aqui da irmã, de um obsessor de grandes proporções e tal, que levou 6 meses para ser doutrinado. E o que aconteceu? No momento que ele se convenceu, que ainda que eu consegui mostrar para ele as pessoas que o amavam e que iam cuidar dele, ele desabou chorando. Não sei que era tomado pela violência, pelo ódio e tal. Quando ele se tocou daquela oportunidade de rever as pessoas que ele amava, ele desabou. Mas não, nós estamos falando de um obsessor qualquer, certo? Nós estamos falando das exceções, que foi o caso da irmã. E o objetivo dele era que ela desencarnasse. Alguns fatos até, vamos cometer algumas inconfidências. Mas ele colocava pedras na vesícula, né? E ela tinha crise de vesícula. Aí eu ia lá, tirava as pedras, ia lá e colocava. Então nós passamos um tempo aí nesse jogo, para vocês verem o que um obsessor pode fazer. Certo? Mas mesmo o pior obsessor sempre vai ser tocado pelo amor. E quando eu falo essas coisas assim, certo? Isso aqui não é teoria, isso é prática. Certo? Eu adoro teoria, mas eu amo a prática. Nós estamos falando de coisas que acontecem, certo? Que as pessoas vivem, que as pessoas vivenciaram. Porque tem muita gente que fala de teoria. Não é teoria, é prática, certo? Essas coisas que eu estou falando aqui, da transformação, é pela prática. E da grande responsabilidade do encarnado.
Porque é o encarnado que vai determinar o número de inimigos desencarnados. E é ele que poderá reduzir drasticamente esse número através das suas atitudes. Porque vendo boas atitudes, aqueles irmãos desencarnados certamente também vão passar por um processo de transformação. Não cabe ninguém julgá-los. Ao contrário, devemos ser, antes de tudo e de mais nada, solidários e fraternos, porque são irmãos que estão vivendo num momento de extrema dificuldade, porque desencarnar e viver fora do mundo espiritual de luz, podem ter certeza de um sofrimento atroz para todos, mesmo para aqueles que têm a conformidade com a situação. Não, estou conformado com a situação e tal, mas ele na verdade é um grande sofredor. Então, meus irmãos, vamos procurar evitar os conflitos, brigas desnecessárias, ofensas sem nenhuma razão. Vamos evitar criar inimigos. Vamos evitar alimentar energias baixas. Que é isso que vai propiciar a todos uma vida em harmonia. Não só uma vida enquanto encarnado, mas especialmente uma vida depois de desencarnar. Que esse é o grande objetivo do Espiritismo, certo? É estimular o processo de transformação dos encarnados, para que eles, quando desencarnarem, estejam preparados para viver esse outro momento, que tenham entendimento para viver esse outro momento. É muito triste quando num trabalho espiritual, infelizmente é muito triste e é muito corriqueiro isso. Acontece em todos os trabalhos diversas vezes. Aqueles irmãos que não acreditam na vida após a morte. Os ditos bons livros que falam sobre doutrinação aconselham a dizer para o espírito, a não dizer para o espírito que ele está desencarnado, que ele morreu. Os livros, em geral, que tratam do assunto, falam isso. A primeira coisa que eu falo do sujeito que eu vi, irmão, você está nessa casa e tal, tem por objetivo ajudar os irmãos encarnados e desencarnados. No teu caso, desencarnado, primeira coisa que eu falo, certo? Como é que você vai justificar o sujeito que ele está vivo? Você não tem o corpo, você não tem a matéria. Como é que você vai dizer para ele que não desencarnou? Porque em qualquer circunstância, em qualquer situação, certo? Sempre a verdade. Pode ser duro e tal, mas a verdade é assim. O sujeito não acredita na reencarnação por um processo de formação religiosa, certo? Mas a verdade sempre acima de qualquer coisa. A pessoa está desencarnada, a primeira coisa que tem que dizer é que você está desencarnado mesmo. Não estamos ali para enganar ninguém, certo? Mas os livros espíritas dizem que não, certo? Conversa. Na prática, poucos
são pegos assim, de surpresa, se desesperam e tal. Assim. Poucos, muito poucos. Na verdade, um índice bastante baixo. Certo? Então, um resultado muito melhor do que você ficar enganando os gente, né? Não, pois é e tal, não sei o quê, e não dizer que o senhor está desencarnado. Está desencarnado? Essa é a verdade. Então, porque para o mundo espiritual, o que vale é a verdade. Isso é um princípio elementar da vida, a verdade. Certo? Não adianta tangenciar a verdade. Tem que falar a verdade. Às vezes tem verdades duras, certo? Às vezes são verdades que não causam nenhum impacto na pessoa. De qualquer forma, assim, a responsabilidade do encarnado é sempre essa. E daqueles que tratam do trabalho espiritual, é sempre falar a verdade. E eu sempre falo para os doutrinadores isso. Vamos falar a verdade. A pessoa não aceitou, tal, não quer se levar, paciência. Mas sempre a verdade. Ele vai pensar futuramente e naturalmente vai se convencer. O que fica dessa conversa é o seguinte: evitar os conflitos. Certo? A prática de boas atitudes. Plantar as sementes do amor no seu dia a dia. Não julgar ninguém. Porque aquele caso que eu comentei antes, que existe muitas vezes essa antipatia instantânea entre as pessoas, certo? Mas você tem que se policiar a respeito disso. Porque mesmo tendo essa informação, quem sabe essa não é uma oportunidade de transformar isso. Muitas vezes julgam as pessoas, e existe essa repulsa inicial, instantânea, e julgam a pessoa, e fazem comentários e tal, sem nenhuma razão de ser, porque aquela é uma oportunidade de refazer muitas vezes situações de conflito. Então tem que dar sempre a oportunidade de se conhecer a pessoa como ela é, para evitar, mais uma vez, cometer uma injustiça. Bom, passou rápido. Essa é uma mensagem que a gente faz, tal, que normalmente eu quis falar sobre esse assunto, com esse surto de desequilíbrios emocionais que está acontecendo e que a gente vivencia aqui no dia a dia, para que as pessoas que vejam as palestras tenham alguma reflexão. Eu nunca falo com o objetivo de ensinar nada a ninguém, porque isso não é eu para ensinar alguma coisa. Mas eu acho que algumas coisas têm que ser colocadas porque as pessoas pensem. Então eu sempre digo, eu não quero que a pessoa aprenda, mas se ela não quero, essa palestra não tem a intenção de ensinar nada a ninguém, mas se a pessoa refletir sobre o que a gente conversou aqui, já terá valido muito a pena. Porque a transformação é um processo difícil. E cada pequena ajuda que se consegue é de suma importância. Então, eu vou abrir a perguntas aqui, se alguém tem alguma colocação a fazer. Doutor, eu vou abrir aqui a sessão. Quando o senhor fala assim dessa ação, né, dos inimigos desencarnados, existe uma contrapartida ou não? Por exemplo, assim, amigos desencarnados auxiliam? Não. Não. Isso é importante, é o seguinte. Isso é uma outra coisa que também os espíritas não falam muito. Que é o seguinte, e eu coloquei na última palestra sobre o umbral. Esses irmãos são os executores da justiça divina. Certo? Quando um amigo espiritual, sempre existe a ajuda de um amigo espiritual.
não exatamente amigo da pessoa, mas um benfeitor espiritual sempre vai ajudá-lo. Então, assim, o inimigo é identificado contigo, certo? Em algum momento assim. E o amigo, o benfeitor espiritual, não, aquilo para ele é um trabalho, certo? Ele é um trabalho que ele vai desenvolver, mas sempre existe. Agora, a grande ajuda vem da pessoa, sem dúvida, certo? Porque se a pessoa não se ajudar, não tem, certo? Não tem benfeitor espiritual que suporte. É a história do mentor, que eu já comentei aqui. Por que determinados mentores desistem da pessoa? Porque o mentor passa o tempo todo dizendo para a pessoa: faz isso, a pessoa faz outra coisa, não, faz isso, faz outra coisa, faz isso. Ele só faz bobagem. Lá pelas tantas, lava minhas mãos e manda outro aí, porque eu não quero mais. Certo? Por causa disso, a pessoa não quer. Não vende problema, né? Infelizmente. Isso da pessoa não querer tem influência também do inimigo? Claro, evidente, porque aí é aquela história assim, ó. Primeiro o sujeito, quando ele se desequilibra, certo? Ele está desequilibrado, ele tem que fazer alguma coisa por si só. Ele tem que mudar as suas atitudes. Porque senão, a atuação do mundo espiritual se torna muito mais forte. E se torna mais difícil de superar as dificuldades. Certo? Então ele tem que ter uma grande força de vontade, uma predisposição para fazer diferente. E isso requer, naturalmente, uma dose de humildade para que a pessoa faça uma autocrítica sincera. Certo? A pessoa tem que ser humilde, não, tem que melhorar, tem que fazer isso, eu posso fazer isso. A pessoa tem que querer. Se a pessoa não quiser, aí abre para a atuação dos inimigos espirituais, que aí a atuação deles sobre essa pessoa aumenta e os problemas naturalmente se multiplicam. Tem pessoas que se fecham naquele mundinho, né? A gente conhece, a gente quer ajudar, vai lá e sem algo. Até para trazendo aqui no centro espírita aqui para ser tratado. Aí vem uma vez, fica legal. Até quando vem a pessoa dá de novo. Vamos lá, assim não se ajuda, né? Então fica difícil a gente, você não sabe o que Boa vai colocação. fazer. Isso vem de conta daquilo que eu falei, que é o seguinte: o centro espírita não existe para mudar a vida da pessoa, tem que mudar ela. Você traz o sujeito aqui, ele melhora, certo? Mas aquilo ali foi aquele equilíbrio inicial que a espiritualidade deu para o cara, para ele dar um passo à frente, né? Mas ele não faz nada, ele volta com o mesmo problema. E o cara vai de novo. Isso é importante, essa colocação dele é importante, porque assim, ó, o que acontece? Você faz o tratamento espiritual na pessoa, a pessoa fica bem, ela desaparece. Porque o centro espírita é aqui assim, certo? O sujeito vem, se trata, recebe, não dá nem tchau, não agradece nada. Por quê? Porque ele se sente bem e tal. É aquela história que eu disse antes, certo? Quando ele está bem, ele não lembra de Deus, ele lembra quando ele está mal. Aí vem aquele centro espírita e não sei o que e tal. Quando ele fica bem, ele esquece tudo. É exatamente isso, certo? Quando a pessoa vem aqui, a gente faz um trabalho espiritual, você tenta equilibrar a pessoa, melhora o ânimo da pessoa, a autoestima da pessoa e tudo. Não, agora ele vai. Daí ele desaparece, então. Aquelas energias semelhantes que o levavam àquela situação vão acessá-lo de novo. Porque ele não teve uma transformação verdadeira, certo? Ele foi um aproveitador. O que acontece? Volta tudo de novo. Porque esse processo de transformação é complicado. Não é assim. Certo? Mas aqui nós estamos cansados de ver. Claro, não, ele se acomoda. E isso aí é uma coisa triste. Aqui é o seguinte: às vezes se trata a pessoa um problema físico. A pessoa fica boa, vai embora, nunca mais. Lá pelas tantas ela vai ter outro problema físico. Daí ela pensa assim: eu vou lá, o doutor me cura. Ele vem, nós tratamos, certo? A pessoa volta. E isso se repete porque a pessoa não se transforma, ela não quer saber, certo? Eu vou lá, você explica, o doutor me cura. É isso que eles pensam, certo? E aí vem aqui quando já estão, né, com o pé dentro do caixão. É um milagre em cima do outro, pelo amor de Deus, por favor.
pode falar. O senhor está olhando do lado. A doutora, assim, uma pessoa que passa por um quadro de esquizofrenia, o obsessor dela, e quando ela começa a falar, entre aspas, sozinha, o obsessor dela já tomou conta, é verdade que o seu anjo guardião e mentor se afastam? Isso na verdade é uma colocação interessante. É um caso de possessão. Certo? Quando fala, começa a falar A sozinha. pessoa não, ela já não tem mais o domínio da própria mente. O espírito, ele é um espírito dominado. Certo? Os casos de esquizofrenia, que normalmente as pessoas veem os desencarnados e conversam e tal, e relatam isso, tá? São casos muito difíceis de tratar. Porque quando eles aparecem, eles já está há muitos anos, certo? Mas os casos de esquizofrenia, quando eles são detectados cedo e se levam com um tratamento espiritual profundo, isso tem um resultado bom, tem um resultado muito bom. Mas são pessoas que vão estar sempre sob a tutela da espiritualidade. Ele vai ter que estar sempre vigiando aquelas reações ali e tal, os acompanhantes e tal, porque normalmente não são pessoas que têm legiões de inimigos desencarnados. Mas é um caso difícil de tratar, mas nós tivemos um caso agora de uma senhora que já é uma senhora, tem muitos anos. E ela não está mais. Eu estou muito bem, não estou vendo mais ninguém, não estou conversando mais com ninguém. A gente conseguiu esse processo assim, depois de algumas sessões. Né? Mas ela também já está, o processo estava no início. E aí, eu nem sei mais se ela tem vindo. Ela parece com as figuras espontas. Diz que está muito bem. Entendeu? Mas ela estava no início. Sim. Então a gente tem resultado quando está no início. Depois de muitos anos esse processo de esquizofrênico, daí já torna assim. Mas de alguma forma você melhora a situação da pessoa. Nós temos um outro caso, um rapaz, ele tinha crises, crises convulsivas, ele tinha. E nós fizemos um tratamento até um certo ponto novo, e ele não parou de ter crises, certo? Ele parou de ter crise e tal. Então, sempre alguma ajuda sempre se obtém, apesar de estar há muitos anos já com esse processo. Alguma coisa você sempre. Aliás, só fazendo uma parte, a crise convulsiva, normalmente as pessoas dizem assim, a pessoa teve um ataque. Tá? Todo mundo diz que a pessoa teve uma crise convulsiva. A pessoa teve um ataque. Realmente a pessoa teve um ataque espiritual. E o que acontece? Por que a pessoa perde a consciência, fica inconsciente? Porque o espírito se afasta. Aquilo é uma inteligência do espírito diante de um perigo iminente. Então, o espírito, quando vem aquele monte de espírito, que é um ataque, o espírito se afasta. Porque se ele ficasse, nós íamos entrar nesse processo de esquizofrenia. Então, certo? E o mais interessante é o seguinte, esse processo de ataque epilético, isso é fácil de tratar, 2, 3 atendimentos já está bem. Não é uma coisa complexa. Eu presenciei uma vez um ataque epilético, que eu não sabia que a pessoa tinha. Começou na mesa, jantando, passou mal e começou a convulsão, foi pro chão, tudo, né? E eu não sabia que ela tinha ataques epiléticos. Eu me apavorei quando eu vi aquilo. Então o senhor disse, naquele momento, o espírito dela se afastou. Tá, e aconteceu uma coisa muito interessante que me deu medo. Na época eu tinha uma cachorra, pitbull, e era dentro de casa e tudo. Enquanto ela estava ali caída e nós tentando para socorrer, a cachorra veio assim, de jeito que eu nunca vi ela, assim, como se fosse atacar a moça caída no chão, que nós tínhamos que segurar. Aí eu
entre aspas, entendiam que ela, a cachorra, estava vendo alguma coisa que estava acontecendo. E vocês não estavam vendo, naturalmente. Isso. E É uma muito comum. reação. Né? Então, O animal tem essa. é. Uhum. E eu estava com medo que ela ia atacar a moça convulsionando, porque ela não era, ela era dócil. Só que assim, o jeito que ela se transformou, que eu nunca tinha visto a reação da cachorra daquele jeito. É, e tem outras, tem alguns casos de epilepsia que a pessoa, ela fala com a outra voz. Aí ela fala com a voz do obsessor. É um outro tipo, assim, não é muito comum, mas tem esse outro tipo também. Tem vários tipos, né? Mas esse é um deles. Que a pessoa fala com a voz do obsessor. Sem contar que eles metem, vem nascer na praia lá, acho que meteram até uma colher na boca do cara para tirar ali com quase que estava engolindo ali. Essa tese eu Não. não ia comentar. Então é judiaria que faz, né? O objeto cortante na boca do sujeito para não engolir. O cara se bateu, ela estava na lancheria, lá no centro, lá quando vê, o cara caiu do nada ali, né? E aí um saiu correndo pro lado Não, ali. o que acontece? Vou te dizer. A pessoa tem um ataque epilético, cuida para não bater a cabeça e deixa ela. Sim. Não faz nada. Não faz nada. Por quê? Porque quando aqueles espíritos vão ficar ali um tempo ali e tal, aí vão embora, o espírito volta, o cara fica normal. Não acontece nada. É isso que acontece, nada. Só que claro, tem que ter calma. O que acontece? Quando a pessoa vê a pessoa se convulsionando, toda ali se retorcendo, a pessoa fica apavorada. Sim. Aí primeiro faz, aí engoliu a língua. Vai engolir a língua, vai engolir não sei o que. Absurdo. A doença de Alzheimer é um processo obsessivo ou é físico mesmo? Na verdade, assim, é um processo espiritual que vira físico. Mas como é que chega? Como é que se normalmente, pessoas que têm uma idade avançada e tal, as pessoas de mais idade que são acometidas desse processo, isso tem a ver, vou fazer uma conexão aí. Pessoas mais idosas, elas lembram muito mais de fatos acontecidos há muitos anos atrás do que aconteceu ontem. Certo? É o mesmo processo do. Mas aquilo ali é o seguinte: por que acontece isso? Todas as pessoas acometidas desse mal, uma grande maioria, não. Normalmente são processos que levam a verdadeiras expressões de amor. Como se fosse a derradeiro estágio da pessoa encarnada, certo? E ela se torna parcialmente incapaz de fazer muita coisa, mas alguém sempre vai fazê-la. Aquilo, na verdade, por que acontece isso? Aquilo é uma oportunidade, não para a pessoa, mas para aqueles que o cercam. Então é esse processo assim. Porque ela vai esquecer quem é bom, quem é mal, quem a amou, quem não a amou, quem fez isso, fez aquilo, certo? Tudo que for bom e ruim ela vai esquecer. E as pessoas do círculo familiar vão ter que amá-la como ela é. E isso é muito importante, porque muitas vezes você passa uma existência inteira, uma vida inteira sem aceitar a pessoa como ela é. Mas nessa situação, você vai ter que amar aquela pessoa como ela é. Então, são as oportunidades, algumas doenças, na verdade,
desse tipo, ou doenças que levam a pessoa a uma incapacidade, são as oportunidades que se abrem para muitas pessoas fazer aquilo que às vezes não fizeram durante uma vida inteira. São as grandes oportunidades que se oferecem para as pessoas e quando se tem alguém que depende. E aí está sendo testada a capacidade de amar de todas aquelas pessoas que o cercam. É muito interessante isso. Na verdade, nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê. Mas é muito... Porque você não vai amar a pessoa pela capacidade intelectual dela, ou porque ela fez isso mesmo. Não, ela não lembra mais. Ela não lembra mais quem é bom, quem é ruim, quem não sei o quê. Certo? E as pessoas vão amá-la de qualquer forma. Ela fica mais sincera? Não, ela não fica mais sincera, nem menos sincera. Ela não lembra. Nem se ela era sincera ou não. Certo? Memória. Mas aquilo é uma oportunidade não para ela. Para ela não vai fazer mais diferença. Certo? Mas para o núcleo familiar que é certo. É muito, muito legal. Mas você se refere no amar do jeito que ela é ou da forma como ela está agora? Não. Aceitar a pessoa como ela é. Isso. É exatamente isso. Porque muitas vezes, certo? Você ama uma pessoa porque ela é bonita, inteligente, não sei o que, certo? Mas você é capaz de amar a essência dela quando ela ficar sem a memória e ela não tiver mais beleza física e tal? Isso é o que se coloca. Isso que é aceitar. Porque ela vai ser incapaz de expressões de amor. Sim. Você vai dar e sabe que você não vai receber. É um desprendimento daqueles que tratam da pessoa. Sim. É uma grande oportunidade, na verdade. Mas a gente gosta da pessoa de verdade, tipo mãe e filho, é impossível tu não aceitar ela e não cuidar bem dela. Eu acho que não tem como. Não, não é possível. Tanto é que as clínicas geriátricas estão lotadas. Mas Né? daí tu não gostava, então, como mãe. Mas é isso que está sendo testado. Tem que deixar dar trabalho. Quando começa a dar trabalho, as pessoas colocam numa clínica geriátrica. Mas a gente, quando foi bebê, a gente deu muito trabalho para a mãe da gente. E ela não nos jogou no lixo, ela nos cuidou. Mas aí tu estava no início, tu não estava no fim. Na teoria, Existe uma grande diferença. Certo? Você está iniciando a existência, você não está terminando. Mas eu vou discordar de você. Quanto à clínica geriátrica, de colocar lá pelo fato de não aceitar. Isso é uma coisa. Não, mas é disso que eu estou falando. Eu não estou falando, presta atenção, eu estou falando de vegetativo. Não, eu estou falando da pessoa, como foi citado, a pessoa com A pessoa tem todas as condições e tudo, só ela não tem a memória. É isso que ela está falando. Mas pode-se colocar uma pessoa. O fato de você colocar uma pessoa numa casa geriátrica, onde ela tenha cuidados especiais, não requer que você esteja abandonando essa pessoa. De forma alguma. Não, é evidente que não, só que na prática o que se verifica, evidentemente que você vai colocar em alguém especializado para cuidar de uma pessoa, muito mais, certo? Desde que você não fique ausente, Jamais. certo? Lá. Eu estou falando, o que acontece é o seguinte, muitas vezes você está com uma pessoa e você está ausente, Sim. Com certeza. certo? Não estou falando disso. Sim. Eu estou falando de você estar presente espiritualmente, Sim. certo? Não é ficar cercando a pessoa Mesmo que você não esteja ao lado dela. fisicamente. Fisicamente ao lado dela. Não, isso não é importante, porque muitas vezes você está ao lado da pessoa fisicamente, mas você não está com a pessoa, Você não está com a pessoa ali. certo? O importante não é isso. O importante é que espiritualmente você está com ela, você se preocupa, você, entendeu? É interessante colocar, porque muitas vezes eu sempre falo do aspecto, não falo do aspecto físico, eu sempre falo do aspecto espiritual. Sim.
certo? E as pessoas, tem pessoas que querem se ver livre, realmente tem, certo? E acham que fizeram a obrigação deles, certo? De fato não havia o amor entre aquelas pessoas. Não é o fato de você colocar uma pessoa numa casa especializada e tal, não tem nada a ver. Sim. Não tem nada a ver. O Mas que tem pensa casos. que existe, Mas tem casos assim, que as pessoas colocam lá e não vão mais lá e ver. nunca mais. Tchau, Não se beijo preocupe. e Deus. E aí que eles acham o seguinte, já fizeram a parte deles. Justamente. Justamente. Como se a pessoa fosse só uma matéria. Sim, sim. Não é assim que funciona. Fala, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Doutor, primeiro, uma observação. Eu gosto muito quando fala em transformação. Certo? Mudança, para mim, e transformação são conceitos diferentes. Mas a minha pergunta é o seguinte: como identificar uma intuição pelo conhecimento, pela vontade e uma indicação de um mentor? Que é essa diferença? A diferença e como identificar uma e outra. Normalmente, assim, uma intuição muito forte é a indicação do mentor. Elas são a mesma coisa. Quando algo vem para te fazer, muitas vezes, uma atitude, algumas coisas assim, que é muito forte, é uma orientação do mentor. Porque aquilo muitas vezes fica na tua cabeça, certo? Sim. Essa é a orientação do mentor, que ele fica ali repetindo, não, faz isso é bom, isso não sei o quê, aí vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Essa é uma indicação do mentor, a orientação do mentor. Pois não? Dando continuidade ao que ele falou, no caso tu falou da crise compulsiva, eu vou misturar um pouco da parte material. Eu tenho conhecimento, digamos, que chega a um determinado ponto dessa crise compulsiva que não tem como não fazer nada, porque consequentemente vai dar, digamos, sequelas no cérebro dessa pessoa. Sempre que isso acontece, eu quero ajudar, mas aí eu fiquei um pouco confusa com o que o senhor disse sobre... Não, eu não conheço, eu na verdade assim, eu nunca vi consequências danosas de uma crise convulsiva nesse nível cerebral, certo? O que se observa muito, milhares de casos, na verdade. Você tem que manter a calma, certo? Se possível, doutrinar aqueles irmãos com calma. E vai passar aqui, sempre passa. Muitas vezes, essa história do dano, a pessoa já tem uma predisposição física, cerebral. Aí que dá, se existe a confusão, não, foi a crise convulsiva que ocasionou isso. Na verdade, Digamos, vai piorar o caso. na verdade, a pessoa já tem algum problema, alguma coisa e tal, e a crise convulsiva, como é um momento de adrenalina, Sim. certo? Isso pode prejudicar. Não é exatamente a crise convulsiva, é aquele momento que vai levar o sujeito ao desequilíbrio. E daí o que poderia ser feito? Juntando o que você falou antes e agora que você está pensando... Porque isso é praticamente instantâneo. É difícil de você prever. Uma crise convulsiva. Não, é difícil de você agir, interferir nesse negócio, porque ela é... Sim. Digamos, amenizar naquele momento, é isso que eu quero dizer. Não, é o que eu estava te falando, certo? Calma, muita calma. O grande problema é que as pessoas perdem a calma. A calma é fundamental, certo? E fica todo mundo meio apavorado, tal, não sei quem, então, o que nós vamos dar para a pessoa? Enfia a colher na boca, não sei o quê, aquelas absurdas. Não, calma. Calma que, entendeu? Se souber doutrinar, tenta doutrinar meus irmãos e tal. Mas, porque agir em cima desse fato, porque ele é muito rápido. Quando dá aquilo, vem a adrenalina vai lá em cima. É muito difícil tu, entendeu? Imediatamente, até porque você não vai ter os mecanismos adequados na hora que acontece, porque pode acontecer em qualquer lugar. E as pessoas ficam muito apavoradas. Vou contar uma história para vocês aqui, que é o seguinte:
estávamos nós no atendimento na quarta-feira, atendemos um sujeito. A senhora estava presente também? E aí quando foram dar água pro cara, o sujeito esse, ele começou a se torcer. E deu um AVC no cara. E o cara ficou todo torto. Lá, todo torto, começou a babar, aquele negócio todo, né? Aí vejam vocês o seguinte. Já tá rindo, né? E aí o sujeito disse, não, bota aí no chão aí, vamos ver e tal. Daí eu pedi um copo d'água e tal, pá. Até eu comentei, fulminante. E aí o que as médicas fizeram? Olha o tamanho da fé das pessoas. Chama a SAMU. Verdade? Se a chamada SAMU, o sujeito seria desencarnado, ficaria todo torto, com sequela e tal, né? Mas é aquele negócio assim, ó. O que é isso? O pavor. Eles nunca viram uma pessoa tendo infarto e AVC, sei lá. Uma vez teve um infarto também. Ah, teve um infarto. Na casa, que eu quase infartei junto. Não, mas você sabe, é o pavor das pessoas. Não, eu fui ali, coloquei o centro-maca e tal, não sei o quê, tratei ele 40 minutos depois ele saiu dirigindo, certo? Mas ele deve estar muito bem, nunca mais apareceu, depois veio algumas vezes, então ele deve estar bem, certo? Mas é aquele pavor que bate na pessoa no ar, vai, aí alguém gritou, né? Chama a SAMU, eu nunca esqueci isso. Estou com a moral meio baixa aqui. Mas isso aí dos infartos, foi uma mulher, foi um senhor? Foi um senhor. Foi um senhor, Uma outra vez, estava lá na outra casa ainda, a mulher estava entrando e ela caiu dura. Infarto também. Aquele foi um caso mais simples, ele levou uns 15 minutos. Mas as pessoas ficam apavoradas, deu um infarto. Mas aquele senhor... Nossa, chegou a hora de desencarnar, o que eu posso fazer? Mas não é a hora. Tanto é que eles deram infarto ali, não deram infarto na rua. E aquele senhor demorou bastante para ele se recuperar, né? Eu lembro aquela vez. Lá na outra casa. Ele levou aquela da quarta? Na quarta. Levou 40 minutos, mais ou menos. Não, porque daí ele foi desentortando. Ele foi desentortando e tal. Mas ele não tinha memória. Daí eu deixei a Maria da Graça conversando com ele. Fica lá, não deixei ele dormir. De vez em quando eu ia lá, dava uma ajeitada nele e tal, e fazia uma pergunta: como é seu nome? Daí, primeira vez não sabia dele. O senhor veio de carro, o senhor veio de ônibus e tal. Daí a memória foi vindo e tal, daí ele levou 40 minutos e ele saiu dirigindo. Mas o pessoal teve um pavor, certo? E chamou pelo socorro público, que é o pior que existe. Os caras da mais ou menos ele ia acabar com o cara. É a uva do idoso, né? Trouxe minha mãe aqui na pracinha até a matéria passou ali. O aparelho passou ali, né? Tá louco. Eu digo, não tem nada de uva do idoso, né? O idoso vê se morre nas 4 horas que ele se morre. Diga. Isso acontece numa casa que ele é do obsessor, porque pelo plano espiritual, que acontece as coisas que a pessoa não. Na verdade, essas pessoas que uma coisa que ia acontecer, eles tiveram conhecimento de estar num lugar que tinha socorro, certo? Foi um conhecimento, elas teriam um infarto de qualquer forma. Pelo plano espiritual. A atuação do plano espiritual ali que se manifestou para evitar que eles estivessem em outro lugar e tivessem consequências muito piores. Na verdade, eles tinham conhecimento. O conhecimento deles que ali tem uma também que teve problema de coração e tal. O suicida, geralmente ele está obsediado também ou é classificado? Eu até na última palestra sobre o suicídio, o suicida ele é um reincidente. Na verdade, ele é um reincidente. Então, quando ele tem um determinado desequilíbrio, ele tem um assédio, os espíritos começam a ver, tua vida realmente está uma droga, entendeu? Você não tem mais nada para fazer aqui, e uma série de coisas e tal, e vão noite e dia, 24 horas, realmente a minha vida é uma droga, vai lá e se mata. São situações bastante... O suicida ele é um assédio... Essa semana um rapaz de 17 anos investigado
Enterrado quarta-feira, senão eu estou contigo. É. De casa. Nessa aqui. Ele tinha depressão. Depressão, assédio, suicídio. É aquilo que nós conversamos aí, certo? As consequências do assédio no mundo espiritual, elas, certo? E aí o que vai acontecer? Ele vai para o Vale do Suicídio, certo? Que é considerado a escória do umbral, são zombados, são não sei o que e tal. Mas ele deixou uma carta escrita para a mãe dizendo que ele não ia mais viver nessa terra porque aqui era o inferno. Ele estava vivendo no inferno. não, agora que vai começar os problemas dele. Ele achava que tinha problema, não, agora vai começar os problemas dele. Aí vem com aquelas. Por isso que nós tínhamos aqui, eu lembro na outra casa, tinha uma caixinha que dizia desencarnados. Eu mandei tirar. O que acontece é o seguinte, quando gente desencarnou, é hora de acertar a conta. Não tem oração que resolva. Certo? Vamos ser sinceros, não tem. As pessoas ficam viajando com certas coisas, entendeu? A pessoa morreu, ela tem uma conta. Ponto. O sujeito se suicidou. Pode rezar a noite e dia, ele vai para o Vale do Suicídio, não interessa. Certo? Não, vamos perder tempo nessa conversa. Então já botamos aqui dos encarnados, que esse aqui ainda dá para ajudar. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta, porque um irmão meu se suicidou. Né? E esse espírito dele, ele é um espírito que volta para um novo resgate, alguma coisa? Sim, com certeza. Ele sempre volta. E é uma coisa importante. O caso do suicida tem vários atenuantes em cada situação, certo? Mas na verdade é outro caso de possessão, certo? Ele é possuído, ele não tem o domínio perfeito do que ele, certo? Ele é induzido a fazer certas coisas, certo? Até tirar a própria vida. Mas um dia ele vai ser resgatado, certo? E muitas vezes, quando nós tratamos aqui pessoas suicidas, existem várias manifestações de suicidas e tal, que a gente consegue, certo? Todos vão voltar a ter uma nova oportunidade, certo? Todos eles vão ter uma nova oportunidade. Deus sempre dá uma nova oportunidade para todo mundo. Porque o suicida não é um sujeito mau, ele é um sujeito desequilibrado, certo? Ele passa por um processo de sofrimento muito intenso. Como ele já teve muitas vezes uma experiência anterior, a maioria dos casos, certo? Ele vem para esse plano aqui de provas e expiações, que é só complicação, certo? E ele é assediado, certo? E ele é assediado. Ele é possuído por esses espíritos e acaba voltando a reincidir. Mas na verdade, o suicida ele não é um sujeito mau. Não. Ao contrário, normalmente são pessoas boas, certo? Que tem esse problema de assédio de uma encarnação anterior. Mas algum dia ele vai voltar e não vai reincidir, com certeza. E quando é por acidente, doutor, e como tem acidente coletivo, a pessoa volta a ser inimigos, desencarnados, então, naquele momento, provocaram. Você está falando dos desencarnos coletivos? É, isso, e até a pessoa em si, um acidente que leva ao óbito. Como é que é? Até por uma pessoa sim, uma pessoa só que se envolve no acidente morre, e o desencarne coletivo. É tudo por obsessores, desencarnados? Os desencarnos coletivos têm muito a ver com transformações sociais. Transformações sociais, certo? Muitas vezes são sociedades arrogantes, lugar onde se cultua a luxúria, não sei o que e tal, o dinheiro, pelo prazer, pelo não sei o que e tal. São os pontos de maior vulnerabilidade do desencarne coletivo. Mesmo pessoas diferentes, né? Você vê o seguinte, muitas vezes são pessoas de vários lugares do mundo que estão naquele lugar, naquele momento, e desencarnam daquela forma. Então,
E o desencarne coletivo sempre tem um impacto muito grande no mundo, nas pessoas e tal. As lições que devem. O desencarne coletivo sempre traz lições importantes. Muitas vezes a humanidade não presta atenção e tal, e só chora, e lamenta e tal. Mas sempre existem ali importantes ensinamentos, na verdade. Só que as pessoas não querem saber de ensinamento nenhum. Então, se pega. Mas é interessante, muitas pessoas se reúnem. Determinar acidentes de aviões, desencarnes coletivos, em lugares fechados. Ali está deixando importantes lições, né? Evidentemente que isso vai voltar a ocorrer porque ninguém vai tomar nenhuma providência, certo? As lições são dadas, mas o povo, infelizmente, né, não aprende com isso. Não vale para eles é dinheiro. Eis a questão, certo? Então é tudo visando lucro, visando... Mas esse desencarne coletivo, quer ensinar, né? Mas também são pessoas que já estavam planejadas a desencarnar naquele momento. Naquele momento. Não tem. Aí se juntam. Por isso que você vê muitas pessoas que iam pegar um avião e por algum motivo não pegam um avião. Mas os que tinham que pegar, pegam. Certo? E não tem conversa. Não tem passagem de volta. Não tem passagem de volta, só de ida. Mas mais alguma colocação? Tem uma coisa, ó. Eu tenho aquela de poliomielite, faço um tratamento desde que era pequenininha, desde 2010. Melhorei bastante. Cuidado, bem dizer que milagre. Mas, de 2010 para cá, eu tenho tido umas crises e os médicos não acharam o porquê disso e chamam de epilepsia leve. Eu saí fora de mim. E daí, por isso até acontecido uma vez que eu caí um degrau, de 3 degraus, assim, eu não sei, talvez eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei desacordada o dia inteiro. Eu fui orientada pelos médicos que eu não devia subir escada, eu não devia cair em janela, ficar em sacada, ficar no alto, sozinha. Aí, claro, eu levei isso bem a sério e eu cheguei a ficar uns 4, 5 meses sem sair de cima da cama. Até para ir no banheiro eu tinha medo. Porque para mim ir no banheiro da minha casa tem que descer aquele esteio legal e não cair aquela vez. Só que agora eu já notei que isso dá sempre em mim. Já me deu eu olhando televisão, talvez dê até eu dormindo e eu nem vejo. Isso é o meu espírito que sai do meu corpo? Com certeza. É aquilo que eu expliquei antes. Porque se fala de epilepsia leve, isso depende da magnitude dos espíritos que te assediam. Significa então que eu já fiz vários exames, inclusive da cabeça, e não acham nada, não tem nada. Mas tem problema espiritual, não é físico, não vai aparecer em exame. É isso que a gente sempre fala. O último remédio que eles aceitaram de tomar, que é Tupiramato, eu não estou tomando remédio porque eu não consegui pegar o remédio, porque precisei chamar uma burocracia, que preencher formulário, pedir permissão, não sei para quê. Mas a sua vida continua igual. A minha vida continua, eu não estou tomando remédio faz. A senhora vem uma vez por semana aí no centro e tal, que provavelmente vai ser bem melhor que o remédio. Não tomei remédio, talvez se eu tivesse tomado remédio teria piorado. Não. Mas vem, não desculpa, porque aquilo que eu falei antes, são pessoas que têm que estar sempre sob a tutela da espiritualidade. Então, vem sempre uma vez por semana e tal, para te manter o equilíbrio. Você mantendo o equilíbrio não vai ter essas crises. Mas não precisa acontecer nada. Eu estou olhando a televisão, estou olhando a novela e eu não vejo o capítulo, terminou a novela, né? Mas isso não é, aí que tá. Isso não é um problema, não está fazendo nada. Isso é um problema emocional. Emocional. Às vezes a pessoa está preocupada com alguma coisa, não sei o que e tal. Não observe se não são nesses períodos que acontece isso.
às vezes está muito preocupado com determinada situação, está contrariado e tal. Aí que acontece esse tipo de coisa. Bom, já conversamos demais hoje. Então, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos. Como eu falei antes, não tenho o objetivo de ensinar nada a ninguém, mas se alguém for levado à reflexão com essa nossa conversa, já me dou por satisfeito. Agradeço enormemente a presença de todos e na última sexta-feira de cada mês nós estamos aí para conversar, bater um papo, descontraído. Certo? Então, muito obrigado. Eu vou pedir para a irmã fazer o encerramento.